O Carnaval, cuja origem se perde na imensidão dos séculos, é uma das maiores festas populares do mundo. As raízes do Carnaval remetem-nos para a antiguidade. Originário do latim, a expressão carnes levale significa retirar a carne. O termo está relacionado ao jejum que deveria ser feito na Quaresma, durante os 40 dias antes da Páscoa, visando ao controle dos prazeres mundanos. Este foi o meio que a Igreja Católica utilizou para controlar a festa pagã. A variação da data do Carnaval no nosso calendário tem ligações diretas com a Páscoa. O Papa Gregório XIII, em 1582, modificou o calendário juliano para o gregoriano, no qual estabeleceu datas móveis quanto ao Carnaval. As raízes do Carnaval podem então ser encontradas há mais de 4.000 anos antes de Cristo. No Antigo Egito, exemplo do culto à grande mãe Ísis. Então, estas festas estavam relacionadas aos ritos agrários de fertilidade, que se realizava no período das colheitas, das grandes safras. E neles era costume os participantes pintarem o rosto, dançarem e beberem. Na antiga Babilónia, duas festas podem também ter tido origem no Carnaval, durante um período em que ocorreu as chamadas saceias. Um prisioneiro substituía a figura do rei, usando as vestes reais e alimentando-se como um nobre, podendo inclusive relacionar-se sexualmente com as esposas dele. Ao término do tempo festivo, o prisioneiro era chicoteado e depois condenado a uma morte ritual. Outros ritos festivos na mesma região ocorriam num período que antecedia o equinócio da primavera, quando se comemorava o Ano Novo. O ritual realizava-se no templo em honra de Marduk, um dos principais deuses mesopotâmicos, e nele o rei despia a sua indumentária de poder e era castigado na frente da estátua de Marduk. Essa humilhação em público servia para evidenciar a submissão do rei à divindade. Após este rito, o rei assumia novamente o poder. O fator presente nas duas festas remete-nos então para o Carnaval. É um caráter de subversão dos papéis sociais, com a condição temporária do prisioneiro assumir o papel do rei, e já noutro momento é o objetivo a demonstrar a humilhação do rei perante Deus. É provável que a subversão dos papéis sociais no Carnaval deu o exemplo dos homens vestirem-se de mulher e vice-versa, e pode ter tido origem nesta tradição mesopotâmica. A associação do Carnaval à licenciosidade também está ligada às festas de origem grego-romana, por volta dos anos 520 a.C., com os bacanais dedicados ao deus do vinho Baco e as festas diosiníacas, que eram dedicadas ao deus grego Dionísio. Estas festas eram pautadas pela embriaguez e pela entrega aos prazeres sexuais. Em Roma ocorriam então também as Saturnálias e as Lupercálias. A primeira realizava-se no solstício de inverno, em dezembro, em homenagem a Saturno. Já a segunda ocorria em fevereiro, mês dedicado às divindades infernais, mas também das purificações. Estes festivais duravam vários dias com muita fartura de variados alimentos, bebidas e danças. Os papéis sociais também se invertiam temporariamente, com os escravos a assumir o lugar dos senhores e estes colocando-se na condição de subalternos. Após a institucionalização do cristianismo e com o fortalecimento do poder material e espiritual da Igreja, todas as festas pagãs eram objeto de reprovação. A concepção cristã não aceitava que nas festividades pagãs ocorresse a troca de papéis sociais entre os participantes, pois ao invertê-las refletia-se uma relação entre Deus e o demónio, tratando-se de uma abominável heresia. Diante disso, a Igreja Católica encontrou uma forma de enquadrar e controlar as comemorações desta festa anual. E a partir do século VIII foi instituído um tempo que mediaria até à Páscoa, a que se deu o nome de Quaresma. O termo Quaresma vem do latim quadragesima die, que nada é mais que um período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã.
Tradicionalmente, esta celebra-se na Igreja Católica e representa os 40 dias e 40 noites em que Deus passou no deserto. A Igreja, nos seus concílios, estipulou um tempo para as pessoas cometerem os seus excessos, o chamado adeus à carne, antes do período da penitência, devido aos pecados cometidos e visando o reencontro do homem com Deus. Durante o Carnaval na Idade Média, por volta do século XI, no período fértil do plantio, os homens mais jovens fantasiavam-se de mulheres e saíam às ruas e pelos campos durante a noite. Afirmavam ser habitantes da fronteira do mundo dos vivos e dos mortos, invadindo os domicílios com permissão dos seus moradores. O caso da prática no nosso tempo dos caretos é sintomático. Depois fartava-se com comidas e bebidas e trocava carícias e beijos com jovens moradoras. O Carnaval neste período medieval era conhecido como a Festa dos Loucos. A partir do século XIII, os nobres franceses começaram a organizar festas onde era obrigatório o uso de máscaras e roupas luxuosas. É provável que este seja o início da difusão das primeiras festas com recurso às vestes de fantasias, que se popularizaram então nas altas classes em toda a Europa, chegando até aos nossos dias. No período renascentista, nas cidades italianas, surgiu a Commedia dell'arte. Tratava-se de teatros improvisados, cuja popularidade alcançou no século XVIII. No teatro italiano nasceram as figuras do Pierrot, o Arlequim e a Colombina, representando um triângulo amoroso que se popularizou pelo mundo. Em Florença eram compostas canções jocosas para acompanhar os desfiles, que contavam também com carros decorados chamados triofi. Nas cidades de Roma e Veneza, os participantes usavam a batuta, uma capa com um capuz negro, encobrindo os ombros e cabeça, além do chapéu de 3 pontas e uma máscara branca. Após o Concílio de Trento, em 1545 e 1563, mudou-se em 1582 o calendário juliano para gregoriano e a festa passou a ter um caráter oficial para os cristãos. Assim, o Carnaval passou a ser conhecido como uma festa popular, foi vivenciando uma série de modificações e adaptações culturais à atualidade. No Brasil, o Carnaval iniciou-se no período colonial. Há quem considere que a chegada da família real ao Brasil, em 1808, assumiu um caráter festivo, associando-o a uma manifestação de caráter carnavalesco. O entrudo foi uma das primeiras manifestações carnavalescas, do qual os escravos também participaram. Teve origem açoriana, tornando-se uma brincadeira na qual os foliões lançavam entre si frutas leguminosas, água de seringas, farinha e todo um conjunto das mais diversas coisas. Diante do aumento populacional, o que era simples diversão tornou-se alguma causa de desavenças e ferimentos entre os foliões, chegando a ser proibido pela polícia. Aos poucos, no final do século XIX, foram surgindo os cordões, os ranchos, os bailes de salão, os cursos e, finalmente, no século XX, as escolas de samba. No Carnaval de Lisboa, no início do século XX, não havia plumas nem mulheres despidas. As crianças mostravam-se muito sérias nas fotografias e as ruas da cidade enfeitavam-se de arte e decorações no papel. Os carros alegóricos eram patrocinados por lojas de chapéus de chá e outras, festas infantis no Teatro Nacional Dona Maria II e a mito e figura do Xexé. Em Lisboa, do início do século XX, o Carnaval era a mais motivadora das festas. Levava milhares de pessoas às ruas, com desfiles na Avenida da Liberdade, no Chiado e no Terreiro do Paço. No dia de Carnaval, cada terra tinha o seu rei e rainha. Hoje em dia, o Carnaval é diferente, tornando-se protagonistas das figuras de reis e rainhas de Carnaval, figuras públicas e artistas mediáticos. Portanto, hoje, de norte a sul de Portugal, não há lugar pequeno ou grande que não comemore o Carnaval. O Carnaval de Torres Vedras é conhecido como o Carnaval mais português de Portugal. Em Ovar, o Carnaval também é muito bonito, com carros enfeitados que andam na rua a desfilar. Na Madeira, na Ilha da Madeira, comemora-se com muito entusiasmo o Carnaval. As várias associações e grupos vestem-se com cores alegres e os carros alegóricos do curso capricham nos seus motivos decorativos,
condiza com as imensas flores da ilha e nos seus jardins. Alcobaça também tem um carnaval muito bonito que a tradição alterou de 3 para 5 dias. Esta festa milenar do carnaval, que chegou aos nossos século XXI, continua a ser o grande momento anual da liberta sátira e a transversal de crítica e ironia a todos os setores da sociedade portuguesa. Estes 3 dias de folia, antes da Quaresma, remetem-nos ainda para os ditos sábios do povo. O carnaval ninguém leva a mal. A vida são 2 dias e o carnaval são 3.